formação, as técnicas, imagino que exigem uma longa formação, ou não necessariamente? Não, elas exigem. Não existe um pré-requisito, pelo menos no Brasil não existe um pré-requisito para se fazer isso, mas não deveria ser realizado por quem não tem um preparo. Então a gente oferece cursos. Primeiro, a gente teve que se preparar, procurar. Quando surgiu isso, um pouquinho da história, da minha história pessoal, não existia esse aparelho no Brasil. Quando eu me interessei pela primeira vez, não existia simplesmente. E eu comecei a procurar onde aprender isso. Comecei a estudar o assunto, mas era só uma coisa que eu ficava imaginando como funcionaria. Na época ainda o dinheiro era bastante curto. Então ir para os Estados Unidos não era uma opção naquele momento. E o lugar mais próximo que eu achei foi no Uruguai. Então no Uruguai tinha um serviço que tinha um estimulador magnético. Então eu fui estudar lá e tive meu primeiro contato com o aparelho lá e realmente aí vi que aquilo ali tinha futuro, que aquilo ali me interessava e que eu realmente ia investir naquilo, né? Então depois voltei, realmente foi meu doutorado foi sobre isso. A gente conseguiu importar o primeiro aparelho aqui no Brasil para fazer os estudos lá na USP e disso surgiram as primeiras teses. Surgiram já 3 teses de doutorado, uma dissertação de mestrado com o meu orientador, Dr. Marcolin, e foi o start aí dessa coisa da estimulação magnética. Então, é preciso, por um lado, aparelhos adequados, né? Esses aparelhos são aprovados pela Anvisa, tem toda uma regulamentação, e é preciso o preparo do operador. Não basta ter um aparelho bom, porque é preciso saber indicar o tratamento, é preciso saber calibrar o aparelho de acordo com a patologia, com a doença que está sendo tratada, é preciso saber os limites, todos os limites de segurança, porque apesar de ser um tratamento extremamente seguro, sempre tem algum risco. Então, no caso da estimulação magnética, o risco principal é de uma convulsão acidental. Então, a pessoa pode ter um ataque epilético se a estimulação for mal feita, numa região errada ou com parâmetros mal calibrados. Então, assim, existe realmente um preparo e também um preparo para atender as complicações. Caso aconteça uma convulsão acidental, a pessoa tem que estar preparada para lidar com isso, né? Então, no caso da eletroconvulsoterapia também, é preciso de uma formação bastante adequada. Ela é feita sob anestesia geral, então é preciso a presença de um anestesista geral, que vai fazer, precisa ter experiência nisso, né, ter aprendido a fazer, e o psiquiatra que vai fazer também a calibragem dos aparelhos, que vai determinar a carga individual para o paciente, que vai ver se a reação cerebral foi adequada ou não, se vai analisar o eletroencefalograma que a gente faz durante a sessão. Então, assim, são técnicas que exigem um preparo, apesar de não ter uma exigência oficial e nenhuma formação em eletroconvulsoterapia, formação em estimulação magnética transcraniana. Isso não existe oficialmente, infelizmente. É preciso um preparo, e é provável que em algum tempo já a Associação Brasileira de Psiquiatria comece a ter uma exigência mesmo de uma licença, um preparo mínimo para que se realizem esses tratamentos.